Muito bem, pessoal. Começando, então, oficialmente, nossa webconferência número 1 da primeira oficina. Primeiramente, eu queria dizer para vocês que é uma satisfação estar de volta com todos aqui. E vamos iniciar logo os nossos trabalhos, o conteúdo do primeiro movimento, que aqui no caso das oficinas a gente nem está chamando de movimento, a gente já estava... É interessante, né, que no caso das oficinas de ensino, nós já estávamos funcionando de um modo, assim, até próximo do que é essa estrutura que nós adaptamos para as disciplinas da licenciatura, né? A oficina a gente já estava com aquela estrutura de um sistema de comandos, né, e problemas, aí vocês tinham um tempo para preparar, para resolver uma atividade, para produzir uma atividade, e a devolutiva, que era o momento final aí, né. Então, assim, o que eram as nossas 10 oficinas, agora nós passamos a fazer 5, né, a gente tinha previsto 10, então nós vamos fazer, dessas 10, a gente pegou um compilado, alguns textos, algumas referências, algumas atividades nós conseguimos juntar em uma oficina ou outra, e outros nós abandonamos, deixamos para a gente faz num outro momento, até porque não dá para pedir a mesma coisa sem ter o suporte do presencial. Então, nós vamos ter oficinas de mapas mentais, músicas, jogos e brincadeiras, recursos visuais e audiovisuais e literatura. Por enquanto, o que está aberto para vocês é apenas a oficina 1 de mapas mentais, que nós vamos iniciar e falar dela hoje. A intenção da webconferência a gente falar um pouquinho desses textos, um pouco dos métodos para se fazer os mapas mentais, aplicativos, falar um pouco dessa aplicação no ensino de sociologia, e no final eu tenho uma surpresa para vocês, uma surpresinha. Mas antes de falar diretamente da proposta dessa oficina, eu acho que vocês já devem estar se perguntando aí, e não me interromperam ainda, não sei por quê. Porque nossa turma já realizou a oficina de mapas mentais, não é verdade? Vocês já Comecei a me fizeram. perguntar desde a primeira vez que eu entrei na sala. Que absurdo é esse, né, Lili? Exatamente. Bem, nós estamos replicando a atividade de mapas mentais por duas razões. Primeiro, porque nós reformulamos ela grandemente. Nós pegamos um outro caminho, tem uma outra proposta, vou explicar para vocês como é que é essa nova proposta, mas a segunda razão é porque a reconfiguração das disciplinas remotas, ela induziu a unificação das turmas, do diurno com o noturno. E a turma do Williams, eles não chegaram a concluir os mapas mentais. E aí eu já aproveito para falar para vocês sobre os produtos e as avaliações e como é que nós vamos considerar. É o seguinte, nós temos agora 5 oficinas, como na presencial, cada oficina tem uma atividade final. Essa atividade final vocês entregam no portfólio, né, vocês viram o videozinho, né, de boas-vindas que nós fizemos com o tutorial das disciplinas, né, eu acredito que vocês já conhecem essa estrutura. No portfólio, vocês entregam as atividades, e como são 5 atividades, cada uma delas vale 20 pontos para totalizar os 100 da disciplina. Lembrando que a frequência é registrada com a participação de vocês nos fóruns e a entrega no portfólio. As atividades que já foram realizadas, tanto Por que se ensinar sociologia, né, a primeira oficina, que vocês realizaram trabalhos brilhantes, como a oficina de mapas mentais, eu estou considerando como nota bônus. Então, estão valendo também, eu reconduzi, né, eu fiz uma conversão do cálculo, né, elas tinham 1/10 da nota, elas passaram a valer 1/5 também, porque são 5 oficinas, então vou Alexandre, considerar. Quem já fez, já tem a nota lá dos 20. Oi, pois não.
Só uma perguntinha, porque no dia da apresentação dos mapas mentais, eu faltei, mas aí meu mapa estava feito e na semana seguinte que eu ia apresentar para você, aí as aulas foram canceladas. Sim, sim, sim. Aí você tá naquele caso que estava com a nota parcial em AV, né? Isso, Esperando o dia da apresentação. No isso. caso, no caso aqui, o que eu vou recomendar para você, mas eu vou recomendar para todos. E aí, mesmo os que já fizeram bonitinho lá, que façam de novo a atividade para a oficina um, porque tem uma outra proposta. Mas Tá aquilo que bom, vocês já fizeram, eu vou tá considerar bom. como nota, está lá acumulado. A disciplina tem 100 pontos, mas quem já fez as duas atividades teve acesso a 140 pontos. Enfim, é um bônus, né? Digamos assim. Mas o convite é para que façam, até porque a gente vai experimentar uma fórmula nova. Quem já fez vai poder aperfeiçoar aqui, fazer com mais qualidade ainda. Tudo bem, pessoal? Então vamos lá para os nossos textos, para a aula, para a webconferência de hoje, né? Para o que seria a nossa discussão de hoje. Bem, o material que nós escolhemos Opa, isso aqui está no lugar errado. O material que nós escolhemos para discussão são duas fontes especiais. A primeira, o livro do Tony Buzan sobre mapas mentais, que ele tem ali toda ele desenvolve ali toda uma estrutura, né, uma sugestão de como se criar e por que criar. E o segundo texto é um texto do Henrique Alves Neto. Eu não sei se vocês conhecem ele por nome, mas talvez vocês conheçam o canal dele, que é o canal de Sociologia Animada. Depois a gente vai falar um pouquinho desse canal. E ali, nesse artigo que nós colocamos aqui para vocês terem como referência, ele conta como é que ele estrutura o desenvolvimento dos vídeos e por que ele usa, como que ele usa a estrutura do mapa mental para fazer as animações dele para o ensino de sociologia, e como isso está contextualizado também com uma discussão teórica. Então, a intenção é, ao mesmo tempo, acessar essas duas fontes. Então, eu queria falar um pouquinho do Busan, o que vocês vão encontrar lá. Talvez tenha um pouco de repetição com o que a gente passou na disciplina presencial, mas eu creio que nesse formato aqui, talvez vocês consigam até visualizar um pouco melhor, tá? Então, agora eu vou passar para cá. Vocês estão vendo mapas mentais? Alguém pode dar um ok? Sim, Perfeito. Então, aqui a gente vai seguir um pouquinho a linha de raciocínio do Tony Buzan para pensar o que são esses mapas mentais, né? Então, nos termos dele, nos termos do Lupton, da Ellen Lupton, né, mapas mentais, também pode ser pensado como, pode ser dito, né, expressado como pensamento radiante, é uma forma de pesquisa mental que permite ao designer explorar rapidamente o escopo de um dado problema, tópico ou assunto. É legal, né, porque essa é uma discussão que vem do design, mas ela é interessante para nós no sentido de pensar mapas e pensar design como projeto, não como só assim normalmente a gente associa o design à parte mais estética, né? Assim, uma coisa bem, bem bonita, bem apresentável, mas o design ele também tem muito a ver com planejamento, com desenho, né, de um determinado conceito, de um determinado tema. E isso nos interessa, porque nós precisamos sempre pensar também como projetar uma aula, como desenhar uma aula, faz parte da nossa imaginação enquanto docente, da imaginação do professor de sociologia, pensar os caminhos da sua aula, né? Então, o mapa mental, ele é uma possibilidade interessante disso, né? Então, o propósito dos mapas mentais é gerar, descrever e comunicar ideias, permitindo compreender relações e sistemas através das ligações multidimensionais entre ramos e sub-ramos que se expandem radialmente a partir de um tema central. Então, vocês veem que nessas estruturas mais clássicas de mapas mentais, é isso que o Buzan nos sugere, sempre
sempre organizamos a discussão em torno de um tema central, então é preciso eleger um elemento central, um conceito, uma discussão, um autor, né, enfim, vamos tentar pensar isso para os nossos termos de ensino de sociologia, e aí os ramos, né, os galhos, eles vão estar sempre expressando alguns aspectos desse conceito, desse tema, né, isso é bom pensar nesse sentido, né. Então, os mapas, eles integram habilidades criativas e lógicas, eles servem para intensificar a memorização e o aprendizado, por quê? Porque esse estímulo visual, né, essa forma de apresentar um determinado conceito, principalmente com as palavras-chave muito claras, assim, isso estimula, né, estimula a lembrança do que é o tema central daquela discussão, o que é por exemplo, estamos lá discutindo fato social no centro. Então, sempre o aluno vai voltar para esse termo ele passa a ser mais natural, né? Passa a ser mais a sensação de que ele está mais próximo, né? A técnica de mapas mentais do Buzan, né? Ele diz assim: o mapa mental é um recurso que analisa a criatividade porque utiliza todas as habilidades a ela relacionadas, sobretudo a imaginação, a associação de ideias e a flexibilidade. É isso, né? Uma coisa assim, a gente construir um texto discursivo, e a outra é você apresentar tudo que há no texto discursivo, ou então os elementos principais desse texto discursivo, numa foto, né? Num instante, ou num caminho ali que tem as interconexões. Aí, que a gente propõe com isso? Que propõe que, além do raciocínio discursivo, né, que tem lá uma fórmula, uma possibilidade, é possível visualizar isso de variadas formas. O mapa mental ele proporciona essa possibilidade de visualizar um conceito e caminhar por esse conceito e estabelecer outras conexões. O Henrique Neto e a Elaise, eles estão desenvolvendo uma discussão e é muito legal, porque a Elaise agora tem estimulado principalmente no doutorado, nas pesquisas sobre ensino de sociologia, com interface com a aprendizagem, um trânsito com a neurologia, com a psicologia da aprendizagem, no sentido de tentar entender quais estímulos cognitivos são ativados ou não num processo de ensino de aprendizagem de conceitos como os conceitos sociológicos, que mobilizam uma reflexão de si, né, em relação ao todo, de si e do outro, né. Enfim, a sociologia, eles estão tentando explorar, junto com o Charlot, né, essas características mesmo do aprendizado da sociologia nesse nível mais íntimo, né. Então, vocês vão notar, eu peço que vocês leiam o texto do Neto e da Elaise, como que essa proposta de se explorar o ensino de sociologia por meios que não só os discursivos, né, não só o ensino na escola, assim, mas a própria apresentação da comunicação científica das ciências sociais, ela tem ressonância com toda uma ecologia cognitiva que está sendo estimulada, que está acontecendo no mundo desde que nós passamos agora a viver conectados, a vivermos numa sociedade em rede, não só naqueles termos mais antigos do Castel, mas uma sociedade em rede, assim, hiperpotencializada, né? O Neto vai falar lá para frente sobre como os alunos do ensino médio estão lendo muito mais os textos de uma forma hipertextualizada, né? Os alunos começam a ler um texto, aí estou lendo aqui, mapa mental é um recurso que canaliza a criatividade. Estou interessado em criatividade, aí eu copio a palavra criatividade, colo no navegador do Google e eu quero ler sobre criatividade. Eu estou lendo criatividade e de repente apareceu um outro termo e essa forma de leitura do mundo, né? Bem, nós estamos aqui nesse momento, provavelmente vocês estão acompanhando essa conversa, mas
se vocês estão no celular, o WhatsApp está funcionando, o Facebook está funcionando, ao mesmo tempo, quem está no computador pode estar com várias abas abertas, e essa aqui é mais uma. Essa é uma forma cognitiva de se relacionar com saberes, nos termos do Charlot, né? Então, o mapa mental o mapa mental é discussão, né? A discussão didático-pedagógica sobre o uso do mapa mental para se pensar conceitos, para se pensar temas, ela é provocada por toda essa outra discussão que nos interessa muito enquanto professores e pesquisadores do ensino, né? Bem, isso aqui é, por exemplo, um exemplo, né, de mapa mental. Eu lembro que eu acho que eu passei para vocês no momento presencial, né? Aqui nós temos um tema, né? Como manter o foco em uma era de distrações. Então, aqui tem vários galhos, né? Sobre as atividades, né? Assim, quais são os principais galhos? O que dá para entender com essa imagem aqui? Que esse é o tema central. Então, e os ramos, eles têm, assim, as principais ações sobre manter o foco, né? Então eu tenho aqui um galho sobre o trabalho, como trabalhar. Então, como trabalhar, aí ele vai especificar, né, sobre como trabalhar, a face do computador, área sem internet, use apenas bloco e caneta, né? Trabalhe em rajadas focadas, use um timer, enfim. Aí tem um outro ramo, né, assim, que é bem diferente, né? Tire um tempo para refletir e revisar, né? Então, enfim, cada galho representa um campo da atividade aqui, né? A gente pode pensar esse tipo de estrutura para conceitos, né? Para conceitos, para temas, para teorias. Bem, o Buzan fala em 7 leis, 7 assim, diretrizes, lei é muito pesado, né? Enfim, tanto é que a nossa sugestão é que criem com liberdade, mas essas estruturas básicas, elas ajudam, né? Bem, para elaborar um mapa mental, inicie no centro da página ou interface que deve estar em sentido paisagem, horizontal. Vocês vão ver no texto do Neto, quando ele fala dos vídeos que ele cria para o Sociologia Animada, que eles usam um papel folha A4. A4 não, A3, que é maior, né? É um A3 e bota o celular em cima do A3 com um pedestalzinho, ou improvisa, bota com um pregador, né? E ele fica filmando de cima ali, né? E sempre eles fazem essa estrutura em paisagem mesmo, né? Eles usam o modo de paisagem porque como é um tema no centro e ele vai irradiar, a paisagem dá um espaço maior para a gente especificar os ramos do galho, né? Use uma imagem em sua ideia central, uma imagem, uma palavra-chave, né? Algo muito sintético, né? Algo que dê que possa ser a síntese desses múltiplos galhos, desses múltiplos ramos, né? Que você possa fazer o caminho inverso e chegar na palavra. Ele sugere usar muitas cores, isso é realmente legal, né? Chama bem a atenção, e as cores, elas podem nos ajudar também a diferenciar o que pertence a cada ramo do galho, né? Qual que é o caminho de um determinado galho, né? Se você tem um galho verde ali, o verde está falando só sobre o trabalho, a dimensão do trabalho. Aí o vermelho está falando sobre a dimensão do lazer, por exemplo. Então, tudo que está em vermelho tem a ver com um conceito relacionado, um conceito central relacionado ao centro, né? Ao centro da imagem. Conectar os galhos principais à imagem central, tópico, subtópico central, e os galhos secundários aos galhos principais. Fazer os galhos fluírem organicamente e em curvas, não aquelas imagens que a gente estava mostrando antes, né? Usar apenas uma palavra-chave por linha. Usar imagens para ilustrar. Então, são as dicas do Tony Buzan. Palavra-chave para memorização é aquela que força a mente na direção certa, dando-lhe a possibilidade de recriar uma informação no sentido desejado. Se a gente está pensando, por exemplo, na teoria do Weber,
Por exemplo, a gente poderia falar em racionalização. Essa palavra ela pode ser a palavra que força, conduz a informação nos sentidos que a gente deseja para desenvolver um certo raciocínio, né? E ela funciona como gatilho, que traz à mente associações afins e tende a ser um substantivo ou verbo. Bem, como a gente vinha dizendo, né, embora o Buzan está colocando algumas regras específicas, né, cor, imagem, ser curvado ou não, né, isso vai muito da intuição e da criatividade de cada um tá realizando, incluindo aí os professores, né. E aí tem uma sugestão aqui de receita, né, de como fazer um mapa mensal de passo a passo, né, um passo a passo, uma sugestão de passo a passo para realizarmos os mapas mentais. Desenhe um círculo no centro da página, escreva o tema principal do mapa mental no círculo, né, desenhe os ramos que se estendem do círculo para cada subtema, rotule cada ramo sem tocar a linha. É aquela, deixa eu voltar aqui rapidinho, isso aqui, né, vejam, o ramo está aqui, mas ele não toca a linha, né? Ele tá por cima, né, da linha. Porque aí você tem os frutos aqui que podem ser as imagens, né? Podem ser os bloquinhos com os conceitos. Quando necessário, adicione sub-ramos a cada linha e notas ou elementos adicionais. Se útil, adicione links entre os temas, desenhando setas de relacionamento. Para tornar o mapa mental ainda mais memorável, use cores, adicione símbolos para as notas ou temas específicos. Bem, é importante a gente ter esse foco que está no centro da página, é importante a gente ter essa ramificação, que são as redes de associações em torno da expressão, da imagem central. É importante que elas estejam organizadas, né, numa sequência, uma sequência que a lógica dessa sequência aí é muito a critério de quem está elaborando e como quer apresentar, mas ela precisa ter uma sequência lógica, né, que você saiba como caminhar por esse mapa na hora de explicá-lo, né, e use subdivisões, né, cada ramificação principal pode alimentar subcategorias menores. Trabalhe rapidamente usando o processo para liberar a sua mente. Por exemplo, a ideia de descoberta pode levar a nomes de inventores, invenções, sentidos físicos. E aí, essa ideia das subdivisões, dos ramos, das ramificações, ela tem tudo a ver com a ideia dos hipertextos, né? O que a gente consegue associar também para além daquele conceito, né? O que a gente pode trazer de diálogo, né? Das interfaces. Se eu estou falando do Weber, eu posso falar também dos leitores do Weber, né, daqueles que estão em diálogo com o autor. Se eu estou falando do Marx, eu posso falar dos marxistas, ou então do campo político, dos seus desdobramentos nas disputas políticas, enfim, e aí eu posso puxar, né, para outros autores, né, a importância, por exemplo, do Lenin. E aí abre para o Lenin, e de repente o Lenin pode ser um outro mapa numa estrutura de organização assim, né? A organização hierárquica é a estrutura mais simples para visualizar e compreender a complexidade, né? Espessura das conexões. Nunca esqueça que os galhos, ramos e sobre-ramos precisam de um desenho orgânico, que vai do grosso para o fino. Quer dizer, é aquilo que a gente estava vendo, né? Estilo tipográfico, né? Que é sugestão do estilo tipográfico. Use maiúsculas, negrito e tamanho do corpo do texto para auxiliar na visualização hierárquica das palavras-chave. Da mesma forma como a gente organiza um artigo, um TCC, um texto acadêmico, né? Nós temos títulos, subtítulos, e cada um tem a sua tem a sua formatação específica, né? O mapinha ele pode ter também uma formatação que distingue os níveis mais profundos e mais gerais da análise. Imagens periféricas, né? Só ilustre um sub-ramo após ilustrar o ramo de origem. Só ilustre um ramo se houver uma imagem no galho precursor. É isso para não deixar a coisa desbalanceada, né? Tem que ter
dá aquela coesão bonita, né? A árvore fica frondosa, senão ela fica cheia de pedaços faltando, né? Bem, além do mapa mental, tem um outro método que pode ser útil para organizar as ideias, para apresentar ideias, que pode ser usado em sala de aula, que é o método KJ, que é o diagrama de afinidades. Ele tem a ver também um pouco com aquele exercício que às vezes a gente faz também para criar alguma ideia nova, ou para acessar algum tema, para fazer uma discussão numa reunião de grupo, né, que você já devem ter ouvido falar, que é o brainstorm, né. No caso do ensino de sociologia, quando a gente já vem trabalhando com um determinado tema, a ideia não é fazer um brainstorm a partir do nada, mas, de repente, a partir de um texto, evocar determinadas ideias, conceitos que chamaram atenção. Então, a gente junta todos os... Primeiro, né, nesse método, a gente escreve as palavras, aqui na imagem, né, estão representando aqui com aqueles post-its, né, escreve-se as palavras-chave e depois a gente tenta juntar essas palavras que apareceram no grupo, tem um determinado tema geral, e aí a gente está discutindo em grupo ali, de repente em sala de aula, né, você lança um tema, por exemplo, nós vamos discutir família, pronto. Então, pedem para os alunos quais são as palavras, quais são os sentimentos, o que vem à mente de vocês quando a gente começa a falar de família. Principalmente quando a gente está fazendo uma exploração de prática social inicial, do conhecimento prévio que os alunos trazem de sala de aula, trazem para a sala de aula. É interessante, às vezes, fazer isso com certo cuidado, né? A aula não vai ser determinada só sobre isso, né? Mas é legal coletar todas essas informações. E depois de coletados, o que a gente faz com isso? A gente não deixa só numa nuvem. É possível começar a agrupar, a fazer uma organização de uma identificação de afinidades dos significados do que aparece em relação ao texto, né? Então, aí o método, ele conta, né, com essas etapas: a seleção, a rotulação, a integração e a priorização. A organização faz com que um sistema de muitos pareça de poucos, né? Então, aí se encontram quais são as palavras-chave e quais são os caminhos. A partir, vejam, aqui na imagem dá para ver, né, assim, o exercício que eles fizeram. A partir dessa reorganização, é possível transformar esse aglomerado de conceitos, claro, se tiver uma ordem, se tiver uma teoria, se tiver uma coerência que os interconecte, em um mapa conceitual, em um mapa mental. Enfim, e além do método KJ, existe um outro método lá do pessoal da comunicação, do jornalismo, do design, que é muito falado, de gestão de projetos, né, que a gente pode tentar incorporar também para a sociologia, até refinando essas perguntas, até pensando em perguntas outras, né, mas essa pode ser uma partida, principalmente, de repente, para vocês organizarem uma leitura de um texto. Realizar essas 7 perguntas para o texto, né, o método que se chama 5W2H. Voltando. O método 5W2H, você tem um determinado tema, um determinado texto, um determinado problema ou uma situação, e nós perguntamos para essa situação, olhamos para ela e perguntamos o que, por quê, quem, onde, quando, como e quanto, ou por quanto, né? A pergunta do dinheiro, né? Siga o caminho do dinheiro para saber quem está por trás da situação. Então, essa é uma ideia, né? É possível fazer um mapa também com essas questões, né? Quem, quando, como, por quê, onde, quanto. Enfim, esses são exemplos de mapinhas, né? Mapinhas que são utilizados para determinadas
explicar determinados problemas, determinadas situações. Existem alguns aplicativos que vocês podem usar na internet, seria legal explorar, né, esse Mind42, MindMap, FreePlane, o MindMaster, o Bubble Us e o FreeMind. São sugestões de aplicativos que vocês podem encontrar na internet e podem utilizar para produzir os mapas mentais. Eu vou mostrar para vocês rapidamente, quem estiver acompanhando aqui, cadê? Aqui. Vou mostrar para vocês dois que eu utilizo de vez em quando. O MindMaster, que eu uso aqui. Vamos lá, vou abrir aqui um mapinha. Esse aqui é o MindMaster. O MindMaster você pode ir criando, né, pode fazendo as interconexões, e ele é interessante para apresentar, porque ele possibilita, deixa eu abrir um outro aqui, ele possibilita, até aqui da própria oficina de ensino, né, alguns de vocês fizeram com o MindMaster, né, é verdade, bem legal. O MindMaster, ele possibilita a gente fazer uma viagem, né, pelos galhos, né, pelo mapa, né, enfim, quando a gente faz a apresentação, ele mergulha lá, né, então a gente consegue... A apresentação está aparecendo aí para vocês? Está sim. Tá, você clica aqui, né, você pode fazer um textinho, né, você tem lá uma ideia central, você pode colocar um texto junto, né, então você acompanha. Alguns de vocês viram, já utilizei isso em algumas disciplinas, na PTB 1, né, a gente está aprendendo a usar, né, enfim, aqui, essa foi uma apresentação que eu e o Williams e a Mona Lisa bolamos para apresentar uma sugestão para os colegas, para os professores, de como que eles poderiam reorganizar as disciplinas para o modo remoto, né? E justamente o modo como a gente tem feito aqui, bloco 1, bloco 2, bloco 3, né? Enfim, é legal para fazer esse tipo de viagem, de apresentação, assim, quando você tem disponível o computador, né, o data show, às vezes, ou então até mesmo o próprio quadro, né? Você pode organizar o mapa aqui no MindMaster e utilizar e fazer depois reproduzir no quadro, né? E deixar para os alunos disponível, né? Ou até, isso aqui é interessante também, ele pode ser um mapa colaborativo, né? Você pode organizar com colegas, um plano de trabalho aqui junto. A outra ferramenta que eu conheço e uso, e alguns de vocês acho que já usaram também, é o Koggle. O Koggle, ele é super simples, né? Koggle It, ele é fácil de criar, né? Assim, a curva de aprendizado, né? Como a gente diz nessa questão dos aplicativos, né? Ela é muito ligeira. E aí depois, assim, ele é bom porque ele é fácil de organizar, né? Tem aqui um trabalhinho sobre a situação sucesso escolar e situação familiar, né? Ele também, ele segue bem as dicas do Busão, né, assim, de ter os galhos, né, os ramos maiores e os ramos menores, né, ele vai diminuindo, você fica sempre com um texto só, né, você pode recolher ou ampliar, quer dizer, estou fazendo aqui, você pode abrir novos, né, e vai criando, vai ramificando, ele é praticamente infinito. Eu acho interessante usar o Koggle, por exemplo, para fazer um tipo de mapa mental bem legal, que é a linha do tempo. Você pode ir criando, né, você vai ampliando aqui, vai colocando as datas e determinadas, se você quer contar uma história no sentido cronológico, ele é bem legal para fazer isso, fica bem interessante. E dá também, acho que que esse aqui, a minha versão é gratuita, mas talvez na versão paga daria para fazer com as imagens também. Eu não sei se eu coloquei imagens aqui, mas enfim.
Essas são duas boas, são duas sugestões, assim, de aplicativos da internet que eu conheço, além daquelas que assim, que sugeridas aí na apresentação que eu usei aqui do professor Chico Neto. Mas, pessoal, os aplicativos, eles são de menos aqui, né? São só ferramentas, a estrutura, a ideia é tentar trabalhar com essa estrutura, e é perfeitamente possível se fazer isso num quadro, em sala de aula, numa lousa, né? Numa lousa também daquelas que a gente tem na universidade. Também é possível fazer num papel sulfite, num papel A4, numa cartolina, né? Os princípios são os mesmos, né? E, dito isso, eu queria dar uma passada rápida com vocês no texto do Neto e da Ilaise, que está lá disponível para vocês, né? Estão vendo aqui? Eu não sei se... Deixa eu ver se a apresentação... Não, está certinho, beleza. O texto é uma experiência de produção de vídeos de animação de sociologia, proposta de ensino de sociologia no século XXI. Então, como eu já vim adiantando um pouco para vocês, nesse texto, o Neto e a Ilaise estão discutindo, né, alternativas para se pensar o ensino de sociologia, nesse contexto, principalmente, assim, tendo muita atenção para esse contexto sociocognitivo de uma sala de aula que ela não se resume à sala de aula, né, ela está expandida. O Neto, ele vem desde a graduação, eu conheço ele dos tempos da graduação, ele sempre esteve muito preocupado com os tempos e os espaços do ensino. Quando que está acontecendo? Qual que é o momento em que os alunos estão aprendendo? E aí, quando ele estava fazendo o mestrado, e agora no doutorado, ele estava desenvolvendo, a tese que ele está desenvolvendo é sobre a sala de aula invertida, a discussão sobre sala de aula invertida. E ele tocou uma experiência como professor do Instituto Federal do Paraná, e eles têm essa possibilidade porque o Instituto Federal ele tem uma realidade peculiar, né? Claro que a gente não tem como reproduzir isso em qualquer lugar, em quaisquer circunstâncias, mas assim, a discussão nos interessa e os resultados dela com certeza nos interessam. A discussão dele era muito assim no sentido de, olha, os alunos não estão... Eu estou sofrendo aqui porque eu não consigo... a atenção dos alunos, eu consigo muito pouco da atenção dos alunos na sala de aula. Então, ele tentou uma experiência que eles chamaram de sala de aula invertida, que era o seguinte: os alunos, no dia da aula, os alunos não tinham uma aula nos padrões clássicos, assim, né? Conteúdo no quadro, explicação, monólogo lá do professor e talvez um exercício ou outro. No dia da aula, no momento da aula, os alunos trariam as discussões que eles tiveram fora da sala de aula, e aí o trabalho dele era produzir um material para os alunos acessarem fora da sala de aula. E aí, com isso, ele começou um podcast, e mais tarde se desdobrou na sociologia animada, no canal. E aqui ele faz um pouco essa discussão da necessidade de se pensar em alternativas para isso, assim, no contexto sociocognitivo que a gente está vivendo, né? Então, assim, essa nova ecologia cognitiva. Acho bem interessante a gente acessar essa discussão, problematizar isso, né, assim, pensar quais são as consequências disso para o ensino escolar, né, tradicional, para o aprendizado, que tipo de sujeito é o sujeito professor que se envolve com isso, que se apropria dessas discussões, que tipo de sujeitos são os estudantes que estão relacionados a isso, né, quais são os tipos de laços sociais que são criados nesse ambiente de sala de aula, né. E aí teve um momento em que ele chegou, depois de um tempo com essa experiência, ele chegou à conclusão de que a sala de aula invertida ela funcionou muito bem no começo da experiência, nos primeiros meses, mas depois ele sentiu que o engajamento foi caindo, a ponto dele retomar
o ritmo daquelas aulas mais tradicionais, né? Sendo bem generoso com o termo tradicional, porque não é isso, né? Mas as aulas do ensino, aquele plano de aula organizado para hoje vamos trabalhar um determinado conceito, esse é o tema, trouxe aqui um texto, trouxe aqui uma referência, vamos discutir isso, explicação, né? Esse sisteminha, assim, né? Que funciona. Não funciona sempre, mas funciona e tem alguma estabilidade. Estamos há 400, 500 anos fazendo esse movimento, né? Desde lá do Comênios. Então, ele voltou e, assim, ele falava assim, meio frustrado, de que, no começo era muito bom, e depois foi caindo, assim, eu acho que a sala de aula invertida, ela não existe, ela não funciona. E nessa conversa que eu tive com ele, eu falei para ele, olha, me parece que o que você fez não foi só uma sala de aula invertida para os seus estudantes, porque esse conteúdo que eles produziram lá no Instituto, parece que ele se expandiu, né? Então, eu pensei assim, olha, isso não é tanto uma sala de aula invertida, talvez seja uma sala de aula expandida. Expandida não só no espaço, porque está lá na internet, né? Tá, os trabalhos estão lá no Facebook, no YouTube, né? No canal, tem o podcast, mas eles estão assim, espalhados no tempo, né? Um material produzido para uma aula para um grupo de estudantes do ensino médio lá do Instituto Federal no Paraná, de repente hoje é acessado por um estudante lá no Acre, um conteúdo que foi produzido há 2, 3 anos. E nós estamos cheios disso por aí, né? Tem canais e canais do YouTube e podcasts e aulas do Descomplica, né? Tem várias formas assim que estão aparecendo, que a gente encontra em diversos lugares assim essa ideia de conteúdos expandidos, espalhados, que estão interconectados por hipertexto. A nossa preocupação com isso é qual que é o nível de qualidade, qual que é o cuidado, né? Qual que é o ritmo do conhecimento, como é que a gente faz essa discussão curricular sobre isso, né? Como é que isso chega? Isso está compondo, está chegando. É aquela discussão sobre a sociologia do currículo, que para nós também é muito importante, de que nós temos uma ilusão do controle do currículo. O currículo é muito mais vivo do que somente aquilo que se produz numa secretaria, no Ministério de Educação, ou num grupo de acadêmicos ali que estão preparando uma estrutura, ou nós, professores, né, passando assim, modulando lá para o ambiente micro, nossa, que eu preparei aqui com todo esforço para minha aula, que eu vou dar uma aula aqui mobilizando essa coisa, mas quando chega na sala de aula, isso é muito vivo, tem muitos elementos ali que estão influenciando esse currículo. Um deles é essa ecologia, né? Esse universo de conteúdo que está disponível na rede, né, onde os alunos têm muito acesso, né. Gostaria de ler esse trechinho aqui com vocês, que eu destaquei, né, em que ele faz essa relação, né, e como que toda essa discussão didático-pedagógica tem ressonância com uma discussão do contexto social maior. Em síntese, a sociedade em rede inicia uma ressignificação de instituições tradicionais. Neste ínterim, a ciência também padece deste movimento. E trouxemos 2 exemplos de novidades teóricas advindas deste novo contexto. Mas o que isso interfere na educação? Voltemos à contribuição de Pierre Levy. Segundo o autor, a metáfora para melhor descrever a ecologia cognitiva, um ambiente de pensamento que envolve homens e coisas, relaciona singularidades e subjetividades da sociedade em rede, é o hipertexto. Tecnicamente, o hipertexto é um conjunto de nós ligados por conexões. Os nós podem ser palavras, páginas, imagens, gráficos ou partes de gráficos. Perdão, pessoal. Sequências sonoras, documentos complexos que podem eles mesmos ser hipertextos. Os itens de informação não são ligados linearmente como em uma corda com nós, mas cada um deles, ou a maioria, estende suas conexões em estrela, de modo reticular,
Navegar em um hipertexto significa, portanto, desenhar um percurso em uma rede que pode ser tão complicada quanto possível, porque cada nó pode, por sua vez, conter uma rede inteira. Então, e conclui, né? A sociedade em rede se comunica através de hipertextos. Não há linearidade. E aí, assim, isso é uma bomba para nós, né? Não haver essa linearidade. Nós que estamos, assim, muito habituados e muito acostumados. Nós, eu digo, quando falo nós, estou falando comunidade acadêmica, que pensa o ensino de sociologia em moldes que ainda remontam uma estrutura de licenciatura lá dos anos 50, dos anos 40, né, quando a gente estava começando a pensar o que é o ensino. Então, a gente precisa lidar com esse tipo de realidade. E aí, o que o cientista social profissional, professor de sociologia faz nesse caso? Ele procura compreender como funciona esse sistema de comunicação por hipertextos, como é que funciona a atenção, a relação com o saber, com o conhecimento, num contexto como esse, e o que faz o professor, qual que é o papel do professor nesse cenário. E aí eu deixo essa pergunta para vocês, para nós pensarmos juntos, né? O que a gente faz com isso, né? Se há, assim, caminhos inúmeros para se caminhar, eu suspeito que, nesse momento, a professora pode ser alguém que ensina com qualidade a navegar por alguns caminhos, ou a como navegar com maior qualidade por alguns caminhos, né? Talvez, então, as técnicas de como se fazer as conexões, e algumas conexões, mostrar alguns caminhos, né? Não só, assim, a gente não só ensina a navegar, mas a gente navega junto por alguns caminhos e produz nessa experiência conhecimento. Talvez seja isso, não sei, estou pensando aqui, vamos pensar juntos. Enfim, então eu peço para vocês que leiam este texto, aqui ele vai explicar, né, depois como que os vídeos de animação, né, do canal Sociologia Animada, eles seguem uma estrutura muito semelhante ao que a gente está propondo aqui, que vocês façam com os mapas. Vocês não precisam fazer, obviamente, as animações. Claro, se desenvolverem meios para fazer e apresentarem isso para nós vamos adorar, nós vamos incorporar com muita alegria, mas o que a gente vai pedir para vocês lá no portfólio, no B3, né, no portfólio, na entrega, é o mapa, né? E aí o Neto explica aqui como é que o mapa mental ele estrutura os videozinhos. Bem, eu acho que boa parte de vocês deve conhecer o canal do Neto, mas eu separei aqui para o finalzinho, talvez alguém não conheça, então eu separei aqui um videozinho depois dessa nossa breve discussão, para a gente acessar e dar uma olhada, para ver como é que como é que a gente pode visualizar essa ideia de mapinha através de uma animação feita lá no canal. Eu escolhi um vídeo bem curtinho, só peço que alguém me diga se está aparecendo aí o vídeo do YouTube. Eu fiz esse teste ainda há pouco com a Vanessa e com a Juliana aqui, deu certo, mas eu tive que parar o meu microfone. Deu play. Vou dar o play. E aí eu vou segurar meu microfone aqui, eu vou ficar mudo, porque senão dá uma baita microfonia, que vai sair no meu som aqui. Se podemos aprender algo com a sociologia, esse algo é tudo que se passa na vida social. Tá dando certo? Tá sim, pode continuar. E o som tá bom também? Tá meio picotando, mas desde a hora que você tava falando, já tava um pouco. Então tá bom, vou soltar de novo. Se podemos aprender algo com a sociologia, esse algo é tudo que se passa na vida social é um processo, inclusive o surgimento da sociologia. Observando o processo histórico da construção da disciplina e área do conhecimento, podemos compreender melhor os pormenores dessa ciência. Bora lá entender como isso se dá. Nós já produzimos vídeos sobre Auguste Comte, o autor reconhecido como fundador dessa nova área do conhecimento,
e os clássicos da sociologia, Durkheim, Marx e Weber. Ambos são chamados de sociólogos porque seguiram um modo de fazer ciência diferente dos que existiam na época. A maneira de pensar e ver as coisas do social que esses autores dispunham não era semelhante à filosofia, história ou direito. Este novo olhar possuía características diferentes e surgiu em um contexto distinto. Qual é esse contexto? Podemos dizer que o processo que culmina na criação da sociologia começa no Renascimento, em meados do século XIV até o século XVI, passando pelas grandes navegações, principalmente no século XV, com a Reforma Protestante no século XVI e a Revolução Científica no século XVI também. Mesmo que sejam fenômenos históricos sociais muito anteriores ao surgimento da sociologia propriamente dito, que acontecerá na primeira metade do século XIX, o lento processo de valorização da racionalidade, abrandamento dos preceitos religiosos nas relações sociais, a elaboração do método científico, foram de fundamental importância para o que viria a ocorrer no século XVIII e XIX. Neste vídeo, queremos destacar dois principais fatos históricos que estão coladinhos e diretamente relacionados ao surgimento da sociologia. As chamadas revoluções burguesas foram um estopim para as condições materiais tornarem-se favoráveis à criação da ciência da crise. A Revolução Industrial, ocorrida mais ou menos em 1760, reconfigurou e transformou a maneira de viver. A criação de uma máquina capaz de produzir em larga escala, com pouca mão de obra e de modo muito mais rápido, desencadeou uma mudança no modo de vida das pessoas. Se antes da Revolução Industrial a vida da população mundial era rural, com uma produção artesanal e de subsistência, organizada em pequenos núcleos culturais e políticos homogêneos, agora tudo isso deu espaço para a criação de pequenas cidades, agregando pessoas de diferentes espaços, convivendo e trocando experiências com pessoas nunca antes vistas. Além disso, o trabalho deixa de ser manual e artesanal, passando a ser mecânico e repetitivo. Com uma mudança tão profunda, surgiram problemas: habitações inadequadas, miséria, fome, falta de emprego, difusão de doenças. Ou seja, as condições materiais pós-revolução não são das melhores. Além disso, alguns anos depois, em 1789, acontece a Revolução Francesa, que, de uma maneira geral e simples, desmorona a aristocracia francesa. Isso significa dizer que a estrutura na qual a França estava erigida, na separação entre nobreza, clero e plebe, é destruída. Os privilégios e as expoliações pautadas na hierarquia aristocrática não acontecem mais. O lema da França, depois da Revolução Francesa, será liberdade, igualdade e fraternidade. Imagine como a Europa estava após essas duas grandes revoluções. Com certeza, mudanças dessa envergadura causaram diversas consequências no modo de vida europeu da época. Assim sendo, os intelectuais da época estavam preocupados em explicar e, em certa medida, resolver os desdobramentos dessas revoluções. Será a sociologia, este novo modo de pensar e perceber a realidade, que terá essa função, de explicar e resolver essa crise que tomou a Europa naquele momento. É isso, pessoal. Um vídeo mais curtinho, mas que estávamos devendo. Até o próximo vídeo e tchau! Viram? Legal. Esse vídeo em especial, ele não está muito parecido com os mapinhas do Busão, mas ainda assim é um vídeo que mostra uma estrutura feita a partir de hipertextos, né? Vai ter aquela sobreposição, né? A linha do raciocínio é parecida, né? Tem alguns outros do canal, né? Depois vocês dão uma explorada no canal, quem não conhece ainda, vale a pena conhecer. Tem vários assim muito parecidos, assim, muito parecidos com aquela estrutura do mapa mental do Busão, né? Que ele sugere. Enfim, alguns que são o Neto até coloca como exemplo um texto daquele filósofo coreano, gente, me faltou agora o nome. Enfim, é isso. O Byung-Chul Han, professor. Isso, Byung-Chul Han. Eu estava pensando no diretor lá do Parasita, que também é sociólogo, né? E também é coreano. Enfim. Gente, essa então é a discussão para a nossa oficina geral. Então, peço que vocês deem uma olhada nos dois textos. Aqui o texto do próprio Busão, a gente já tinha disponibilizado lá no presencial,
mas quem quiser dar uma retomada, aqui tem toda essa discussão bem mais detalhada, e o texto do Neto e da Ilese sobre como fazer isso no ensino da sociologia e a problematização realmente teórica e prática dessa discussão. Voltando aqui para... Aqui. Voltando aqui, então, o que vai acontecer agora na nossa disciplina? Nós vamos abrir um fórum. Principal questão, gente, desculpa, estava passando por cima do central. Qual que é a proposta agora? Vocês fizeram lá no início do ano os mapinhas mentais, tendo como referência os objetos de conhecimento recontextualizados da BNCC, né, dos itinerários formativos do itinerário formativo das ciências humanas recontextualizados da BNCC para as diretrizes curriculares do estado do Ceará, enquanto objeto de aprendizagem, diversos conceitos lá que foram selecionados como aqueles mais próximos da sociologia. Era super aberto, né, então vocês podiam escolher algum daqueles e desenvolver, e vocês fizeram, assim, bem direcionado, né. Agora, qual que é a nossa sugestão? Nós fizemos uma seleção aqui de textos clássicos das ciências sociais, são algumas opções, não são muitas, né? Alguns textos que são textos corridos, textos que mobilizam alguns conceitos importantes, né? Então, acompanhando aqui, está muito pequenininho, aí eu posso aumentar. Então, são esses os textos. Lúcia, não está Não está mostrando nada. Oh, meu Deus, eu estou aqui achando que estou apresentando. Obrigado, pessoal, avisem quando acontecer isso. Então, vamos voltar lá. Tá. Dessa vez, o que vai acontecer é isso. Nós fizemos uma pré-seleção de textos, eu escolhi 3 textos, e o Williams escolheu outros 3. Foi isso. Não, o Williams escolheu 4. Eu não vou dizer quem escolheu qual, vocês vão adivinhar. São textos clássicos das ciências sociais, curtos, nenhum texto é longo, mas alguns são relativamente complexos, tem níveis aqui de complexidade, isso aí também vai variar muito de colega para colega, né? Eu considero aqui uns mais complexos, outros mais assim, não diria que não são complexos, mas são mais palatáveis, vamos lá, né? E aí a ideia é que vocês escolham, cada um de vocês escolha um texto desses, né? Então temos lá A Mercadoria, do Marx, naquele livrinho que é organizado pelo Paul Lafargue, né? O Paul Lafargue já faz uma leitura, ele retirou o texto do Marx, mas ele faz uma adaptação do texto, então é o texto da Mercadoria do Capital, mas assim, bem reconstruído pelo Paul Lafargue, justamente para que as pessoas pudessem compreender com uma maior facilidade. Eu acho que ele faz um excelente trabalho nesse sentido. O que é uma instituição social, do Peter e da Brigitte Berger, também um super clássico, né, inicial para discussão nas ciências sociais, na sociologia. Um texto do Engels sobre o papel do trabalho na transformação do macaco em homem. O texto do Roth Laraia, que é Cultura, um conceito antropológico. Um texto do Da Mata, Sabe com Quem Está Falando, um tema um pouquinho atual, né? Um ensaio sobre a distinção entre indivíduo e pessoa no Brasil. Um texto também um pouquinho atual, né? Do Silvio Almeida, O que é Racismo Estrutural. E um texto da Joan Scott, que é Gênero, uma categoria útil na análise histórica. Veja assim que a gente abriu o espectro das ciências sociais nesses textos, vocês podem escolher um deles, e a ideia é que produzam um mapa mental explicativo desses textos, de um dos textos. E aí vocês têm, essa vai ser a atividade do movimento, que vocês vão entregar lá no portfólio 3, né, olha. Aqui tem as instruções no portfólio 3, tá tudo em cinza para vocês, porque está em rascunho, né, a gente não publicou.
A ideia é sempre essa, a gente publica o B2 e o B3 do movimento depois da primeira webconferência, no caso a nossa. Então, assim que terminar a webconferência, vai ficar disponível para vocês todo o conteúdo do B2 e do B3. Então, a atividade vai ser isso, né? Tomando como referência as técnicas apresentadas por Buzan e Alves Neto, né, o Neto e a Eileise, escolha um dos textos sugeridos no B1 e elabore um mapa mental com um roteiro para apresentação em uma aula. Os mapas podem ser expressivos para os textos inteiros ou partes deles. Não precisa dar conta do texto inteiro, pode, de repente, pegar um trecho e sintetizar nessa forma, né? Tomando como um conceito-chave um tema destacado pelo autor ou autora. O mapa poderá ser criado da forma e com a plataforma que cada um de vocês achar mais apropriada. Se vocês quiserem fazer no papel sulfite, tirar uma foto lá e mandar o PDF, tá lindo. Se vocês quiserem fazer no Kogo, se vocês aprenderem a usar algum outro aplicativo que eu desconheço, também tá ótimo. A ele deverá ser incluído um pequeno roteiro descrevendo o passo a passo de sua utilização e explanação. Isso deve ser feito de tal modo que outro professor seja capaz de compreender como pretenderia apresentar o material em uma sala de aula. Então, assim, vocês apresentam como a gente não vai ter a sala de aula para vocês apresentarem, que era aquilo que vocês estavam comentando no começo, nossa, eu cheguei a fazer, mas não deu para apresentar. Então, a alternativa para isso vai ser escrever um roteirinho de como é que vamos caminhar nesse mapa aqui. Como é que você explicaria o caminho desse mapa. Caso algum de vocês, ou vocês todos, enfim, caso alguém aqui produza uma animação, consiga produzir uma animação para essa atividade, ou então produza um mapa que seja autoexplicativo, né, vocês consigam colocar lá a estrutura de tal modo que não dispensa o roteiro, né? A ideia é assim, ó, se eu colocar na mão de um colega que também tem a formação nas ciências sociais, né, que conheça o conteúdo, ele consegue ensinar com isso aqui? Então, essa que é a ideia. Aí o roteiro é dispensável. Ok? Deu para entender, pessoal, a atividade? Perceberam como já é uma proposta diferente daquela que a gente estava fazendo no presencial, né? E durante esse tempo, entre hoje e a entrega do B3, do portfólio, que é o bloco 3, está programada para o dia 21 de agosto, isso é sexta-feira da semana que vem, nós vamos estar com o fórum aberto, e o fórum, nós temos uma questão que vai ser lançada para vocês. Vamos discutir sobre o uso de mapas mentais em sala de aula? A partir do conteúdo da oficina, publique aqui vantagens e desvantagens sobre o uso de mapas mentais nas salas de aula em sociologia. Então, após a leitura dos textos, após a discussão, reflexão sobre isso que a gente esboçou hoje, a ideia é vocês publicarem um comentário sobre o uso ou não dos mapas mentais. Fiquem à vontade, e aí o espaço do fórum ele é ótimo para isso, né? Para enviar links de mapas mentais que considerem interessantes, discussões a respeito disso. Eu lembro de ter passado para vocês um episódio do podcast do Naruhodo, em que se fazia uma discussão sobre os usos do PowerPoint como fonte de aprendizagem, como aquilo poderia ser também um embuste, poderia ser uma armadilha, e algo que não favorece muito mais do que uma sala de aula, um professor, um quadro, um giz, dependendo da forma como aquilo é trabalhado. Então, tem essa discussão. Então, vocês fiquem bem à vontade para publicar algo nesse sentido, assim, para discutir, para trazer essa discussão. E, para encerrar, pessoal, eu entrei em contato com o Neto, da Sociologia Animada, e pedi para ele enviar um recado para vocês. Então, eu vou, assim que terminar aqui a webconferência, eu vou ativar esse bloco aqui, né, esse material extra, né, um material extra do bloco 1,
que é um recado do Neto para vocês. Ele conta um pouco dessa experiência deles, lá no Instituto Federal, e com Sociologia Animada, e é isso. É isso que a gente tem aí para o final. Eu falei que tinha uma surpresinha, essa é a surpresa. Eu e o Williams temos conversado muito assim sobre a possibilidade de, nesse momento que a gente está com as disciplinas nesse formato, está todo mundo trabalhando remotamente, a gente tem a possibilidade de trazer alguns colegas para cá, seja assim dando um oi para a turma, seja como um convidado para falar na nossa disciplina, e talvez essa seja uma oportunidade. A gente já tinha programado para o presencial uma vinda da professora Camila para falar da música, e a Sulamita também falaria da música, né? Eu acho que talvez a gente consiga fazer mais desses trânsitos, né? E nesse caso, hoje, então, o convidado especial é o professor Neto, que, a meu pedido, mandou um áudio para vocês, para os alunos da oficina de ensino, sobre essas atividades. Pessoal, estouramos em 3 minutos aí o nosso tempo programado, então tá legal que a gente está conseguindo fazer dentro do combinado, 1 horinha, né, para não ficar pesado para ninguém, para o texto também não ficar o arquivo não ficar muito pesado depois para a gente socializar, né, isso vai ficar disponível. Como vocês sabem, as aulas elas vão para um canal do YouTube, mas elas não ficam públicas, elas ficam não listadas, então só vocês têm acesso a essas aulas, elas vão ficar publicadas lá como material também, vocês podem assistir várias vezes, podem pegar só um trecho, enfim, é legal porque tem isso, né, fica disponível aí para vocês. Alguma questão, algum comentário, algum encaminhamento para a gente encerrar aqui? O Lucas fez uma pergunta no chat, professor. Perdão, gente, preciso avisar isso, esqueci de falar. Quando eu estou fazendo a apresentação, eu não tenho acesso ao chat, não aparece para mim. E aqui não aparece, como eu estou usando até o áudio aqui, não aparece nem a notificação. Deixa eu ver a pergunta. Professor, a pergunta que eu fiz foi com relação se os textos vão ser divididos para cada aluno, ou pode um texto ser para 2 alunos. Se todos vocês escolherem fazer o mesmo texto, não tem problema. Ah, beleza, então era isso. Só como opção. Podem usar, vocês podem escolher, se todo mundo quiser fazer, seria até interessante, né? Seria até interessante se todo mundo fizesse do mesmo texto, para a gente ver, assim, uma riqueza de formas diferentes, formas alternativas de se contar uma mesma história, e se contar bacana. Mas, assim, não, fiquem livres para escolher os textos. Nós vamos ter um momento do chat, né? Eu tenho que ficar olhando aqui para trás, porque eu tenho... Deixa eu ver se está aparecendo aqui para vocês. A minha agenda das aulas síncronas está pintada na parede. Então, eu não sei se dá para ver direito lá. Nós temos reservado, segunda-feira, às 19 horas, o momento de fazer um chat com vocês, para poder acompanhar o que vocês estão produzindo, para ver como é que vocês estão conseguindo, se está tranquilo, para tomar dúvidas, sugestões, um outro momento síncrono como esse. A sugestão do pessoal que está fazendo a monitoria conosco, Vanessa, Caio, Breno, quem mais, o Júnior, né, foi de que a gente tentasse fazer esse chat no grupo do WhatsApp, que ele é mais fácil, ele é mais leve. Mas, como nós somos um grupinho pequeno aqui, se vocês preferirem, a gente pode fazer por aqui também. Tá? Aí fica bem a critério de vocês, a gente pode discutir isso lá no grupo do chat, ou se vocês quiserem já falar agora, a gente encerra aqui a gravação e faz isso nos bastidores. Tá ok? Eu não entendi, é uma conversa na segunda-feira? Segunda. Tá. Carol, lá no videozinho de boas-vindas, a gente explica um pouquinho melhor isso, mas é assim, a gente está programando todos os movimentos para terem dois momentos síncronos. Esse que foi a webconferência, em que a gente faz uma apresentação do conteúdo,
maior, assim, mais complexo, né? Então fala dos textos, e o outro momento na semana seguinte, que é um momento assim para a gente conversar, é mais para vocês trazerem questões, eu fico de plantão. A ideia é que eu fique assim, ó, eu vou responder na hora. Ah, É uma orientação. Isso, o chat é um chat de orientação, inclusive, é o que está marcado profissional. no calendário como orientação, né? Isso, é uma orientação. É um momento ali. Agora, nada impede que durante a semana vocês podem colocar a qualquer momento ali, tanto no fórum, ou no grupo do WhatsApp, ou no espaço, que é lá o nosso balcão de informações ali, o espaço para dúvidas relativas ao programa, que a gente vai responder. Eu respondo ali também assim que puder. A diferença do chat, assim, é que ali aí vai ser na hora, é ao vivo, né? Só isso. Mas se vocês tiverem qualquer dúvida durante a semana, tiverem qualquer questão durante a semana, só coloquem ali no fórum, ou pode falar para o próprio grupo do WhatsApp. Mas no WhatsApp e no próprio Classroom, a resposta ela não é na hora, ela pode acontecer um pouco depois, porque a gente está também cheio de atividades acumuladas, assim, tem um horário fixo para várias coisas, assim, mas ela chega, a resposta pode demorar, não pode sair na hora, mas ela chega em algum momento. Pronto, mais alguém? Vamos, então, tem mais uma questão aqui, né, no chat. Antônio Gilson, a gente conversa lá no grupo. Perfeito, combinado, conversamos lá no grupo, decidimos se fica melhor no WhatsApp ou aqui. Então, pessoal, vamos encerrando agora. Tchau, tchau. Quem quiser aí, abre o microfone para dar tchau para a turma. Vou encerrando, vou fechar a gravação, parando a gravação agora. E até semana que vem. Espero que tenham gostado desse formato e espero que gostem do áudio que o Neto mandou. Ele fez com todo carinho, assim, ele ficou super feliz de ser convidado para falar para a nossa turma, e eu já fiz um convite para ele vir para Fortaleza quando puder. A gente traz ele para a UFC para falar um bocado de sociologia animada. Legal. Achei bem